Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite, na casa de Deus, nesse mês que somos chamados a voltar a atenção dos nossos olhares para a palavra de Deus. Esta palavra que é vida e que deve nos fortalecer na nossa caminhada de cristão, para vivermos com fé o nosso compromisso de batizados. Muitas vezes temos a Bíblia em casa, mas não paramos para ter aquele momento de intimidade. Às vezes até rezamos, sabemos que quando rezamos, estamos conversando com Deus. Mas quando a gente pede a inspiração do Espírito Santo, abre esta palavra de vida, é o próprio Deus que nos fala. É um Deus que vem ao nosso encontro, com essa palavra, tornando vida. A liturgia de hoje nos fala sobre a sabedoria de Deus. Essa primeira leitura hoje do livro da sabedoria é muito rica. O povo em terra estranha sente-se desprezado por testemunharem a sua fé. Sabemos que não é fácil sermos fiéis aos compromissos que assumimos diante de Deus. As tentações são grandes. E o livro sagrado nos diz que os ímpios falam, armemos cilada ao justo, porque a sua presença nos incomoda, porque a sua vivência se opõe ao nosso modo de vida, porque realmente quem assume a palavra de Deus é chamado a ser uma pessoa diferente, é chamado a ser uma pessoa transformada. E isso nos reprova as nossas disciplinas, ou seja, reprova a maneira como eles vivem. E eles provocam mais ainda, se realmente eles forem fiel, se de fato forem justos, Deus vai defender da mão dos seus inimigos, vai livrá-los de todo o sofrimento, de toda provação. Eles acreditam, veja que realmente, se eles confiam num Deus, esse Deus vai defendê-lo. Então, como é que eles fazem? Colocando a prova. E ele diz, vamos fazer com ofensa, tortura, para a gente observar como eles se comportam, como é que eles vão reagir, se é com paciência. Vamos condená-lo a uma morte vergonhosa, porque realmente, se há um Deus, Ele os defenderá. Então a gente observa que quem é justo, quem é fiel, quem vive essa sabedoria de Deus é perseguido. Por quê? Se a gente parar para pensar no nosso mundo, o que é que dá fama? Poder, o ter, o ser, não é verdade? Cada um vale aquilo que tem.
E a gente observa que aquele que confia em Deus, coloca a sua confiança. Se a gente observa na história sagrada, várias pessoas foram provocadas, tentadas, mas preferiram morrer do que perder a vida eterna, a sua confiança em Deus. Quisera nós confiássemos, como o salmista que hoje nos diz: é o Senhor que sustenta a minha vida. Se tivéssemos essa certeza constante, passaríamos pelas provações mais fortes, mas muitas vezes fraquejamos. Quando vemos que o barco está querendo naufragar, ao invés de defender e lutar, preferimos pular fora da embarcação. Temos que permanecer e confiar em Deus. Esse Deus que para o mundo parece loucura. A semana passada, Jesus estava indo para Jerusalém e diz para os discípulos, não é verdade, que irá morrer, irá sofrer, torturado, ser rejeitado, e no terceiro dia ressuscitaria. E Pedro até chama ele à parte, não é verdade? Não, isso não te aconteça. E Jesus, o que é que ele diz? Sai para longe de mim, Satanás. Novamente hoje, ele volta a reafirmar, não é verdade? Falando para os discípulos o que ia passar hoje. Pela segunda vez, ele anuncia a sua paixão. E é interessante o texto, que eles iam com Jesus, os discípulos, e o seguia, mas ia um pouco à parte. E Jesus, como um bom mestre e observador, viu que eles discutiam o caminho inteiro. E Jesus faz aquela pergunta a eles bem interessante: o que discutias pelo caminho? E eles ficaram calados. Parece que eles não entenderam uma palavra do que Jesus tinha dito. Jesus anunciando que ia sofrer, que ia morrer, mas eles estavam discutindo o quê? Quem entre eles era o maior? Porque como um bom judeu, eles tinham o lugar na hierarquia de destaque. Nas festas, nos banquetes, tinha um lugar específico. Lembra daquela vez que Jesus nos pergunta: quando chegarem numa festa, não ocupe os primeiros lugares. Possa ser que chegue alguém mais importante do que você. Era isso que eles iam discutindo no caminho, pensando no poder. Aí Jesus, o que é que diz para eles? Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. E é interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus vivia aquilo que ensinava. Ele foi o primeiro a viver na última ceia, lembram, né? O que é que ele fez? Tirou o seu avental, colocou-se no lugar do escravo e lavou os pés dos seus discípulos. Eu fiz para dar o exemplo, para que vocês também façam o mesmo. Então Jesus coloca-se como servidor. Aquele que quiser ser maior,
que seja servidor. E o que é que ele faz? Ele pega uma criança e traz ao seu meio. E diz aquela reflexão linda, né? Se alguém quem quiser ser grande, acolha esse pequenino. Por que uma criança? Uma criança era alguém sem voz e sem vez na época de Jesus. Os meninos ainda tinham, depois dos 12 anos, depois do rito de passagem, podia ir para a sinagoga, participar da liturgia. E as meninas nem isso tinham, porque as mulheres naquela época era só para procriação. Então Jesus mostra que ele não faz distinção de pessoas, que ele acolhe aqueles que são pequenos, que muitas vezes são ignorados por nós. Nos últimos dias estamos meditando a carta de São Tiago. É uma carta belíssima. Eu costumo dizer, olha, se você realmente é católico, já tem que ter lido essa carta. Não é uma carta longa, mas é uma carta muito forte para a nossa prática de cristão. Lembra do domingo passado que ele reforçava? A fé deve ser traduzida em obras. Alguém pode não ter fé, alguém pode não acreditar em Deus, mas a sua vida ser uma vida justa, honesta e reta. Agora o contrário não pode acontecer. A pessoa dizer que tem fé, mas não pratica nada da caridade. Ele diz que é um mentiroso. Fé sem obras é fé morta. Então somos chamados a dar o nosso testemunho. Hoje ele fala, né, que onde há inveja, onde há rivalidade, aí estão as desordens, aí está toda espécie de mal. É interessante como ele nos chama. Por outro lado, ele diz, a sabedoria que vem do alto, ela é o quê? Pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. E ele nos chama a produzir frutos de justiça. Quem produz a justiça vivem em paz. E ele nos chama a atenção hoje para algo importante. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Vem justamente das paixões e os conflitos que está entre vós, dentro de vós. Cobiçais, matais. Então, ele nos chama a atenção para termos cuidado. Muitas vezes queremos ter sempre mais do que temos. E temos que ter cuidado como isso se reflete na nossa família. Às vezes desejamos tanto ter bens que esquecemos do essencial. Viver a vida em família. Às vezes esquecemos de dar o nosso testemunho cristão. Muitas vezes nos apegamos aos nossos bens e no dia do Senhor não estamos diante de Jesus para agradecer. Muitas vezes trabalhamos e não participamos da educação dos nossos filhos. Às vezes não temos tempo para nada. Muitas vezes não temos tempo nem para rezar. Porque estamos escravos de uma rotina. É interessante que vocês podem parar e pensar. Ninguém é insubstituível, não é verdade? Ah, eu não posso, eu não tenho tempo. Mas é interessante, você adoece, você morre, todos passam, não é verdade?
Então que a gente possa parar, refletir, nos colocar diante de Deus. Que a gente saiba acolher na nossa vida a palavra de Deus, essa sabedoria, para que possamos produzir frutos de justiça na nossa vida, na nossa família, na sociedade. Que a gente possa ser transformados, porque este é o grande sentido da palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.